E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou Felipe Viana, sou graduado em História e o tema da nossa aula de hoje é Iluminismo e Liberalismo. Então eu começo falando que o Iluminismo ele surge no século XVIII e os filósofos do Iluminismo, os filósofos que viviam no século das Luzes, eles passaram ali a questionar o papel de se ter, um rei absolutista e começou a questionar também, a criticar o papel da Igreja Católica. Por quê? Porque toda a explicação ela se baseava no uso da religião. Por quê? Porque somente o clero estudava e transmitia os conteúdos em que lhe interessava. E os filósofos do iluminismo, os filósofos que vivem no século das luzes, e o que significa luzes? Luzes é a busca pelo conhecimento, é a busca pela verdade. A partir dos iluministas, toda a explicação vai ser baseada na ciência. Todo fenômeno. O que é um fenômeno? Um fenômeno é um acontecimento. Então, todo fenômeno terá uma explicação racional, terá uma explicação científica. E a partir daí surge a ideia do cientificismo. Toda explicação ela tem uma base científica, ela tem uma razão, uma racionalidade. E a partir daí eles começam a investigar o que a gente chama de fé. Eles falam que a fé tem uma ciência que comprova. Eles falam que o mundo, como é que ocorreu a formação do mundo? Então a ciência explica, então é uma explicação científica. E a partir daí, a sociedade começa a pensar de outro modo. Então a gente classifica o iluminismo como uma revolução na forma do pensar, na forma do saber. E dentro do iluminismo, a gente tem alguns filósofos que vão se destacar, e o primeiro deles é o que eu falo, que chama John Locke. O John Locke, ele era um inglês e ele vivia no século XVIII. E a partir de então ele fez parte também, ele é um grande nome, um teórico aí da Revolução Gloriosa que aconteceu na Inglaterra. E ele, pessoal, ele acreditava que deveria ser um sistema, o rei deveria adotar um sistema chamado de monarquia parlamentar. O que significa isso? O rei ele existe, porém quem governa o país, quem manda no país é o parlamento, através da figura do primeiro-ministro. E aí, gente, ele cria uma outra teoria que é chamada de jus naturale. Jus, então, vem de direito, e naturale vem de natural. Ele fala que o homem, ao nascer, ele tem direitos inalienáveis. Que direitos são esses, prof? Direito à liberdade, direito à propriedade e o direito à vida, tá? Ele cria também uma concepção que é chamada ou apelidada de tábua rasa. Ele fala que a nossa mente ao nascer é como um papel em branco e que essa mente ela vai sendo preenchida com conhecimento a partir da experiência, o que ele classifica como métodos empíricos. Então ele classifica que todo conhecimento é proveniente da experiência. Tá? Essa é a ideia, essa é a contribuição do John Locke. A gente tem outro filósofo que é chamado de Montesquieu. O Montesquieu ele era um francês e ele propõe ali uma descentralização do poder do rei. Ele fala que o rei ele não deve ter um poder absoluto e aí ele promove algumas obras, ele cria algumas obras e uma das obras que ele cria é chamada de Espírito das Leis. No Espírito das Leis, ele fala que o poder do rei deveria ser dividido em 3 esferas, em executivo, legislativo e judiciário, como é hoje no Brasil. Então o iluminismo ele traz aí pra gente uma grande contribuição nos dias atuais. A gente tem um outro filósofo que é chamado de Voltaire. Ele era francês e ele era defensor de uma monarquia esclarecida. O que significa isso? O rei governa, porém ele governa baseando-se nos princípios do iluminismo. E quais são os princípios do iluminismo? Liberdade e igualdade. Tá? E ele era um defensor da liberdade de expressão e de pensamento. Ele era contra a intolerância. Ele falava que as pessoas, para a sociedade progredir, ela deveria ser livre, o seu pensamento deveria ser livre sem interferência de alguém. E aí, pessoal, a gente tem um outro filósofo que é chamado de Rousseau. O Rousseau, ele é chamado de um cara mais popular, vamos dizer assim, que tem um apelo muito grande com a sociedade. Por quê? Ele faz uma crítica muito grande ao absolutismo, porém ele acaba discordando ali de alguns filósofos do iluminismo, como John Locke, por exemplo.
Ele falava, o John Locke, que o homem deveria ter direito à propriedade privada. E o Rousseau discordava totalmente dessa ideia, porque ele falava que para todos serem tratados de uma maneira igualitária, o homem ele não deveria ter uma propriedade privada. E ele era defensor do que a gente chama de soberania popular. Ele falava que o povo deveria tomar o poder do rei e esse povo governar para ele mesmo. Ele era um cara defensor de uma democracia direta, representativa. E aí, gente, ele tem uma citação muito famosa, que é chamada de o bom selvagem. O homem nasce livre, a sociedade que o corrompe. O que ele quer dizer com essa afirmação? Que o homem ele nasce livre, ele nasce desprovido de tudo. E ele recebe as influências, né? Dependendo das influências que ele recebe durante a formação de sua vida, ele pode se tornar um homem bom ou um homem ruim. Por isso que ele faz essa citação, que é apelidada ou chamada de o bom selvagem. A gente tem um outro filósofo que, assim, dentro do iluminismo, é um dos caras que eu mais gosto. Ele é chamado de Descartes. Tá? Ele é chamado como o pai da filosofia moderna. Ele cria um método de pensamento chamado dúvidas metódicas. Ele organiza o que a gente chama de uma corrente chamada de racionalismo. E através disso, ele pretende reunir ali verdades indiscutíveis. E existe uma frase muito famosa do Descartes, que é chamada de penso, logo existo. Creio que a maioria aqui já ouviu falar sobre essa frase. E a gente tem um físico muito importante aqui nesse período, que é o Isaac Newton. O Newton, então, ele propôs para a gente que o universo, né, lá no século XVIII, estava em constante transformação, em movimentação, e caberia à ciência pesquisar e descrever as leis físicas que o regeriam. A gente tem um outro filósofo que traz uma contribuição muito importante para a gente, que é o Diderot e o D'Alembert. Eles organizam uma enciclopédia de 33 volumes que resumia os principais conteúdos da época. Então era uma enciclopédia que tinha os conhecimentos da física, da biologia, da botânica, da medicina, da matemática, da filosofia, da sociologia, entre outras áreas do conhecimento. E eles fazem uma grande contribuição aí com o racionalismo, e eles defendem uma ideia de separação de Estado e Igreja. Então, os filósofos do iluminismo, eles buscavam utilizar-se da ciência, utilizar-se da razão, da racionalidade, enquanto a Igreja Católica monopolizava o conhecimento e transmitia somente os conteúdos em que lhe interessava, e assim controlava muita a sociedade por muito tempo. Bom, dentro do iluminismo, a gente fala também de liberalismo. Liberalismo vem de liberal. Então, esse liberalismo defendia uma liberdade econômica. E a gente tem como um dos grandes nomes aí do liberalismo um cara chamado Adam Smith. O Adam Smith, ele era um escocês e ele falava que o mercado ele deveria ter uma liberdade de economia, que o Estado ele não deveria interferir na economia do país. Por quê? Porque nesse período a gente tem aí a ascensão, o crescimento de uma nova classe social, a burguesia. E a burguesia, ela defendia o enriquecimento, ela queria se enriquecer. E para ela se enriquecer, ela não teria que pagar impostos para o rei. Então esse rei, ele não deveria intervir na economia e assim gerar lucros para a crescente burguesia daquele período. Então, o trabalho para o Adam Smith é a principal fonte de riqueza. É o que a gente chama de laissez-faire. O que significa isso? Quando eu tenho muita oferta, a lei da oferta e da procura. Eu acho que a gente já viu isso, tanto é que não é muito diferente dos dias atuais. O que significa isso? Quando eu tenho muita oferta de um produto e a procura ela é pequena, esse preço ele cai, ele se torna barato, ele se torna acessível. E quando eu tenho pouca oferta e muita procura, esse preço ele sobe, ele sobe num valor exorbitante, ele se torna muito caro, difícil de ser comprado, difícil de ser consumido, tá? E aí, gente, a gente vai ter os fisiocratas. Os fisiocratas, eles acreditavam, né, eram aí os defensores que acreditavam que as riquezas das nações, elas derivavam principalmente dos produtos agrícolas, né, das terras agrícolas. E eles acreditavam que esses produtos deveriam ter preços elevados.
Bom, seguindo aí, a gente vai ter aí o que a gente chama de despotismo esclarecido. O que que significa despotismo esclarecido? São reis que concedem ali alguns direitos, né? O rei passa a governar seguindo os princípios do iluminismo, com medo da sociedade criar uma sublevação. Ou seja, ele dá alguma coisa para acalmar a sociedade. E o que que ele fornece, né? O que que ele dá para a sociedade? Ele promove, então, né, ele deixa ter uma liberdade religiosa, ele estimula o comércio e ele acaba abolindo as torturas e a servidão, aquele regime ainda que estava do regime feudal. E aí a gente tem alguns déspotas esclarecidos, como o Frederico II da Prússia, a Catarina II da Rússia, o Marquês de Pombal, primeiro-ministro português, entre outros governantes que adotaram aí uma medida que é classificada como despotismo esclarecido. São os reis que governam, porém eles governam com uma maneira mais branda, baseada principalmente no uso dos princípios do iluminismo. E aí, pessoal, a gente nota a influência do iluminismo aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil a gente tem a Inconfidência Mineira, né, que é um importante movimento social do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão do governo português no período colonial. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí para o entendimento de vocês. Um abraço e até a próxima.